Gente, o nome da pregação de hoje é Como Posso Ser Salvo? Olha, nós vamos ler Romanos 10, 13 já já. Se Deus existe e a Bíblia está certa, este mundo vai afundar. É um Titanic que está prestes a afundar. Nesse sentido, a coisa mais importante não é conservar ouro, prata, mas conseguir se livrar disso. Como eu sempre conto para vocês aquela história verídica lá do Titanic, daquela pessoa que estava lá no bote e ela voltou rapidamente, passou por cima de colar, de pérolas, ouro, entrou na sua cabine, pegou lá um punhadinho de laranja e deixou todo aquele ouro para trás. Por quê? Porque tudo aquilo seria insignificante ali em alto mar. Ela precisaria sobreviver, o que ela iria fazer com aquele ouro, com aqueles colares? Então, o desespero para se salvar fez com que ela olhasse apenas aquilo, aquela pessoa olhasse apenas aquilo que era realmente importante, aquilo que realmente importava para ela. Se Deus é real, Ele é. Se a Bíblia é a verdade, ela é. A coisa mais importante da nossa existência, com certeza, é a nossa salvação. Por isso, o nome da pregação de hoje é Como Posso Ser Salvo? Olha, além disso, eu vou falar hoje aqui, com base no texto de Romanos, pessoas são salvas pela ignorância? Porque algumas pessoas acreditam isso. E o índio lá, como ele nunca ouviu, então ele está salvo. É o que algumas pessoas dizem. Olha, se os homens foram predestinados para a salvação, como você pregou baseado em Romanos 9, pastor, então não é necessário evangelizar? Qual a importância do mensageiro que traz a mensagem do evangelho para nós? Esses serão alguns dos temas que nós vamos falar aqui hoje. Então vamos lá. Meu primeiro princípio, deixa eu ler aqui, né? Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Assim como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Eu já vou explicar isso daqui a pouco. Mas nem todos deram ouvidos ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? Portanto, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação de Cristo. Ou seja, ele está repetindo o conceito que ele já falou no versículo 14, que nós somos salvos pela fé, mas a fé vem da pregação, da mensagem do evangelho. Verso 18, mas pergunto, será que não ouviram? Porque ele perguntou isso no verso 14, como ouvirão se não há quem pregue? Mas e aí? Houve pregação? Claro que sim. Sua voz ecoou por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. E aqui ele está fazendo uma citação do Salmo 19. Mas ali no Salmo 19, a natureza é o pregador. Aqui não, aqui ele muda o sentido e aplica para o próprio mensageiro. Porque lá no Salmo 19, o salmista diz assim, que o sol, a natureza, eles pregam. Eles são pregadores acerca da existência de Deus. E agora então, Paulo vai aplicar este texto que era relacionado à natureza ao pregador. Verso 19, mas pergunto ainda, será que Israel não ficou sabendo? Como assim? E aqui ele vai desenvolver o seguinte argumento. Por que Israel ficou surpreso quando a pregação foi para todo o mundo? Foi anunciado que os gentios podiam ser salvos. Por que eles ficaram surpresos? É isso que ele está desenvolvendo aqui. Vamos continuar. Verso 19, pergunto ainda, será que Israel não ficou sabendo? Primeiro diz Moisés, farei com que tenham ciúmes dos que não são povo, que somos nós, os gentios. Com um povo insensato vos provocarei a ira. E Isaías ousou dizer, fui achado pelos que não me buscavam. Manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Mas quanto a Israel, ele diz, todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. E hoje eu vou explicar tudo isso aí. Olha, vamos começar aqui, meu primeiro princípio. Se a predestinação é verdadeira, por que evangelizar? Ora, em Romanos 9, Paulo falou sobre a predestinação, sobre a eleição. Agora, Romanos 10, Paulo está falando sobre evangelização. E isso é muito interessante porque a acusação que nós recebemos é que, olha, vocês falam que Deus predestinou todas as coisas. Não, nós não, Paulo que falou. A Escritura que anuncia. Vocês falam, né? Como se nós anunciássemos. Vocês falam da eleição,
que Deus elegeu quem ele iria salvar antes da fundação do mundo. Paulo disse isso. Jacó e Esaú, e Deus escolheu Jacó antes mesmo de Jacó ter nascido. Vocês dizem aí que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Portanto, qual o ânimo para pregar? Se Deus já elegeu. Ora, primeiro, a primeira coisa a se dizer é que, sim, toda doutrina é perigosa. Toda doutrina bíblica pode ser distorcida e levada para o mal. Toda ela. Por exemplo, o homem é o cabeça de sua casa. E ele pode começar a arrastar sua mulher pelos cabelos e se tornar um troglodita. Qualquer doutrina é perigosa. Não por ela mesma, mas porque nós somos tão malignos e depravados que tendemos a distorcer todas as coisas, como o próprio capeta fez. Satanás pegou porções bíblicas e tentou distorcê-las. Não porque haja algum defeito nela, ela é perfeita. Mas o homem imperfeito, ele distorce tudo. Então, qualquer ensinamento bíblico pode ser distorcido pelo homem maligno. Não porque o texto tem algum problema no texto, mas porque há problema no homem. Nesse sentido, é claro que alguém pode dizer, está tudo predestinado, vou ficar parado. Segunda coisa a se dizer, não desmotiva. Falar que Deus elegeu não desmotiva. Pelo contrário, Paulo estava pregando em uma cidade, Paulo estava com medo, e Deus o motiva assim, Paulo, coragem, eu tenho muita gente nesta cidade. Deus não diz assim, Paulo, coragem, pregue, vamos ver o que vai dar, eu confio em você. Eu acho que você fala bem. Não. Ele diz assim, eu tenho povo nessa cidade. Mas veja, o povo ainda não tinha se convertido, Paulo nem tinha pregado. Quando ele diz, eu tenho, ele está anunciando a eleição. Há pessoas aí que eu elegi. Portanto, o seu trabalho vai ter resultado. Não desanime. Coragem. Ora, se a Bíblia declara que todos os homens são maus, não há um que busque a Deus, sem exceção, diz Paulo, que ânimo eu teria para pregar? Ao saber, o homem por si só é maligno, ele odeia Deus, ele é inimigo de Deus, ele não quer Deus, que ânimo eu teria para pregar, sabendo que por si só esse homem não vai buscar a Deus? Ora, é justamente porque nós cremos que Deus é soberano e fez com Lídia, Deus abriu o coração de Lídia enquanto Paulo pregava. Deus é soberano e ele pode fazer isso como ele faz com o coração do rei, não é? O coração do rei está nas mãos de Deus e o coração do rei é como um rio. Deus inclina para onde Deus quer. Se Deus não pudesse inclinar o coração do homem, se Deus não fosse soberano para quebrar o coração humano, nós não teríamos ânimo. É o contrário. É porque nós cremos que a salvação vem de Deus, que independentemente do homem maligno, corrupto, endurecido, incrédulo, ignorante, Deus salva. O Evangelho é poderoso para salvar, porque Deus salva. Crer nisso nos dá ânimo para pregar. A gente sabe, haverá escolhidos ali. Haverá naquela cidade pessoas que Deus predestinou. Por isso, quando nós pregarmos, o Espírito Santo há de quebrantar o coração dessas pessoas, há de fazer um milagre no coração dessas pessoas. Ora, saber que Deus é soberano nos dá ânimo. Quer ver? Vamos pensar em outra cena aqui. Para que viver a vida cristã se a gente já sabe qual que é o final de todas as coisas, que o povo de Deus vai vencer? Está vendo? Não muda nada. Está vendo? O argumento que eles usam em relação à predestinação pode ser usado para qualquer outro assunto aí, como esse, por exemplo, em relação ao final de todas as coisas. Todo crente arminiano ou calvinista sabe disso, que no final já está decretado. Nós vencemos. É isso que o texto bíblico declara. O povo de Deus vence. E aí? Eles dizem isso em relação a esse texto? Para que lutar? O texto já diz que nós vamos vencer. Está vendo? Isso que eles julgam que é um problema, então deve ser aplicado a toda a Escritura, inclusive a doutrina do final dos tempos. Não é o contrário? Não é justamente porque nós sabemos que nós vencemos no final, que nós temos ânimo para levantar de manhã, apesar de inúmeros fracassos, e dizer, eu vou continuar. Sabe por quê? Porque eu posso ter uma vida inteira de aparente fracasso aos olhos do mundo, mas eu sei o que a Bíblia diz a meu respeito e a respeito do povo de Deus. Combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Este é o final de todo filho de Deus. É porque nós sabemos deste final, que já está determinado, que o final de todo crente somos mais que vencedores. É porque sabemos deste final que temos ânimo. Ora,
Por que pessoa... Vou aplicar aqui isso, que eles dizem que é um problema, sabe? Ter certeza de vitória, eles acham que é um problema. Vou aplicar isso na vida humana, no trabalho. Qual empresário que levanta e tenta de novo, se ele tem certeza absoluta de que não vai dar certo? De alguma maneira, ele acredita que vai dar certo. Ele pode estar até errado, mas essa crença, olha, vai dar certo, que o motiva a levantar de manhã e dar duro. Esse papo de que estar escrito o nosso final, que é um final de vitória, nos desmotiva. Isso é doutrina calvinista. Não é bíblica. Este papinho é mentiroso. Nós temos ânimo justamente porque nós sabemos que a nossa história está escrita. Eu te vi substância ainda informe, ou melhor, Davi diz, Deus me viu substância ainda informe. E no seu livro foram escritos e determinados todos os meus dias. Ainda que eu não compreenda exatamente como isso funciona, eu sei que está escrito, eu sei que a minha vida, nenhum fio de cabelo da minha cabeça cai se não for da vontade de Deus. É saber disso, que Deus controla todas as coisas, que me dá ânimo, tanto para pregar quanto para viver. Esse é o segundo ponto. Terceiro, do argumento. Se Deus já decretou a salvação, as pessoas não terão ânimo para pregar. Terceiro argumento, ele deu uma ordem. Isso basta para o crente. Ainda que ele não entenda tudo e como funcionam todas as coisas. A ordem é clara, pregue. Deus determinou a salvação de todos antes da fundação do mundo, diz Paulo em Romanos, Paulo em Efésios. Agora, o meio que isso vai se concretizar na vida de seu povo é através da pregação do Evangelho. E, veja o que declara Ezequiel. Quando eu disser, quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu, crente, pregador, não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Se eu falar, aquele cara vai morrer, e você, pregador, não adverti-lo, e aqui tem a ver com o meu vídeo de hoje, assista lá, está muito legal o meu vídeo de hoje. Pecadores não precisam de estímulo, diz o texto, precisam de advertência. Homens que estão em um caminho errado não precisam ouvir. Deus te ama, Deus tem um propósito para você. Eles precisam ser advertidos. Se eu disser, aquele cara vai morrer, e você não o avisar, ele vai morrer, ele vai ser condenado. Mas o sangue dele eu vou cobrar de você. Deus, em sua soberania, decretou que a salvação vai acontecer por meio da pregação do Evangelho. Portanto, o crente, ele ouve isso, se enche de temor e prega. É mesmo? Crer que Deus predestinou todas as coisas tira o ânimo? Então me explique, como essas igrejas enviaram missionários para todo o mundo? Como esse Evangelho chegou até nós? Se eles não tinham ânimo para pregar? Como? Explique-me, como a maior nação de todos os tempos foi formada? Porque foi formada por puritanos. Os puritanos eram os calvinistas da Inglaterra. Eles acreditavam nisso aqui, que Deus predestinou todas as coisas. E eles foram para o Novo Mundo e levaram o Evangelho para lá. Como assim? Crer que Deus predestinou todas as coisas tira o ânimo. Está aí a prova. O Evangelho chegou até nós. Essa mensagem chegou até nós. Porque eles vieram e creram. Haverá eleitos ali. Por toda a terra se faz ouvir a voz do Senhor. Haverá eleitos lá. Portanto, o nosso trabalho não será em vão. Meu terceiro já? Meu segundo princípio de hoje. Ninguém será salvo pela ignorância. Já falei isso para vocês aqui algumas vezes. Paulo ele faz algumas perguntas. Primeiro ele anuncia, verso 13. Para ser salvo, tem que invocar o nome do Senhor. Porque a salvação é pela fé, então tem que crer, tem que invocar. E aí ele começa a sua série de perguntas. Mas para invocar, como que eles vão invocar se eles nunca ouviram a pregação? Como que eles podem crer em alguém que eles nem conhecem? Por isso ele diz, tem que enviar o missionário, para que ele pregue, porque a fé vem pela mensagem. Como explica Calvino, a pregação precede a fé. Ou seja, primeiro a mensagem, primeiro a pregação,
depois a fé, depois a salvação. Ou seja, não há outro meio que Deus se utilize para salvar, a não ser a pregação do Evangelho. Pastor, e aquele fulano que não ouviu o Evangelho, está condenado. O meio é salvação. Como ouvirão se não há quem pregue? Paulo diz em Efésios 2,12, falando dos gentios, quando eles não ouviram o Evangelho. Naquele tempo que vocês não tinham ouvido o Evangelho, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O mundo gentio estava condenado, diz Paulo. E há muitas outras passagens bíblicas desenvolvendo esse tema. O mundo sem o Evangelho estava condenado, separado de Cristo, separado das alianças. Alguém diz assim, pastor, mas não é injusto? Não, não é injusto. Lembra que eu falei para vocês lá de Romanos 1, que Paulo fala que os homens são indesculpáveis? Por quê? Porque a natureza é o primeiro pregador acerca da existência de Deus. Por isso Paulo conclui, tais homens são indesculpáveis. Ao olhar para a criação, eles tinham que logicamente supor que existe um Criador. Ninguém poderá chegar lá diante de Deus naquele dia e falar, eu não sabia. Porque o salmista, no Salmo 19, fala da natureza e diz assim, e é o salmo que Davi está citando, que Paulo está citando aqui. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Sem palavras, a natureza prega. Deus existe. Deus existe. Deus existe. Obviamente, a natureza, ela não anuncia o Messias. Obviamente, a natureza não explica a salvação pela graça. Explica? Você consegue ver graça na natureza? Talvez. Não, você vê mais é desgraça. O leão comendo a ovelha. Por isso, é o que a gente chama de revelação geral e revelação especial. Revelação geral é a natureza. Revelação especial é a Bíblia, é a pregação do Evangelho. Portanto, a natureza, ela dá recurso suficiente para que o mundo inteiro seja indesculpável, mas não recurso suficiente para que o mundo seja salvo. A salvação é só através da pregação do Evangelho. Como ouvirão se ninguém for enviado? Como eles podem crer se eles nem ouviram? Essa é a ideia de Paulo. O que nos mostra que aquela ideia de que a ignorância salva, há pastores modernos que falam isso, eles falam isso, olha, não, o índio que nunca ouviu, né, ele cita de maneira incorreta o Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E aí eles dizem, tá vendo, esse índio, ele foi salvo, ele vai ser salvo porque ele nunca ouviu o Evangelho. Ora, se isso fosse verdade, a pior coisa que a igreja fez foi ter enviado missionários pelo mundo. A pior coisa. A maior agência missionária do mundo deveria estar de portas fechadas, se isso fosse verdade. Porque veja bem, se a ignorância salva, a melhor coisa a ser feita é não pregar. Para ninguém. Não pregue. Para sua mãe, não pregue. Porque a partir do momento que você prega para ela, ela pode ouvir e rejeitar, pode ouvir e pode aceitar. Mas se a ignorância salva, então se você não prega, ela está salva. Está vendo? É um argumento absurdo. E o próprio Paulo está dizendo que não é assim. É a pregação que salva. Eles só vão ser salvos se alguém for lá pregar para eles. Sua mãe, o seu companheiro de trabalho, os seus parentes, eles só serão salvos se ouvirem o Evangelho. Se você pregar a eles, Deus em sua soberania fez assim. Você é responsável. Nós somos responsáveis. Paulo fala que ele era devedor tanto a bárbaros quanto a gregos. Que dívida ele tinha? A dívida do Evangelho, de pregar o Evangelho. Nós devemos anunciar o Evangelho a todos, por todos os meios possíveis. Primeiro, quando você mesmo fala, quando você compartilha um vídeo, um áudio, um texto, um panfleto, por todos os meios, por todas as maneiras possíveis, devemos levar o Evangelho às pessoas. Falar do Senhor Jesus Cristo a todos, quer a tempo, quer seja tempo ou fora de tempo, diz Paulo. É um dever que nós temos. Ir até o pecador, por todos os meios. Terceiro e último princípio. Gente, eu dei aqui esse terceiro princípio o nome de a honra do mensageiro. Eu nem sei se é o melhor, mas
Vamos ler aqui. Verso 15. Como pregarão se não forem enviados? Assim está escrito. Como são belos os pés dos que anunciam coisas boas. Coisas boas, as boas novas, tá? Como são belos os pés daqueles que anunciam o evangelho. Na realidade, isso aqui é só uma linguagem poética para retratar a alegria que as pessoas sentiam quando as pegadas eram dos pregadores do evangelho. Quando o som daqueles que pisavam no chão eram daqueles que traziam o evangelho. Evangelho significa boa notícia. Quer ver algumas ideias disso? Israel. Houve um momento em Israel que a fome tomava conta do povo. Diz o texto bíblico que alguns leprosos, eles falaram: vamos ao arraial de nosso inimigo. Aqui nós já estamos mortos. Vamos arriscar. Chegando lá, por conta de um milagre divino, Deus pôs em terror o inimigo e os homens saíram apavorados e deixaram tudo para trás. Os despojos, comida. Diz o texto bíblico, então, que eles chegaram e viram aquela abundância. No momento, eles pararam e disseram: cometeremos grave pecado se não anunciarmos esta boa notícia. É exatamente isso que eles falam. Nós não podemos ficar aqui. Nós devemos anunciar o evangelho. Anunciar o evangelho. E aí eles foram lá. Imagina o som. Eles chegando e dando a notícia para aquelas pessoas que estavam morrendo de fome. Para aquela mãe que estava talvez dizendo para o filho: é o último prato de comida. Vamos comer e vamos morrer. Eles chegavam e diziam assim: gente, eu sei onde há comida. Eu sei onde há esperança para vocês. Consegue imaginar o semblante das pessoas recebendo esse mensageiro? Então, esse é o sentido aqui, quão belos são os pés. Não tem nada a ver com pé de fato, né? Só uma figura para retratar o caminho que eles fazem ao trazer essa mensagem. Essa que é a ideia aqui. Ou pense em outra boa notícia. Guerra. Uma nação em guerra. E de repente chega um mensageiro. E você tem que imaginar que na época não havia internet, não havia Zap Zap, não havia Facebook, não havia todos os meios de comunicação que nós temos. Era ou carta, ou mensageiro, e a carta era trazida por um mensageiro, uma pessoa. Não tinha como não ter alguém caminhando para trazer a mensagem, ainda que a mensagem fosse por meio de uma carta. Teria que alguém caminhar e trazer a mensagem. Imagine uma nação em guerra, essa guerra se arrastando por anos. E aí alguém vinha caminhando e dizia: a guerra acabou. Os inimigos se renderam ou fizeram um acordo. Acabou a matança, acabou a fome. Qual é a reação daquele povo ao ouvir essa mensagem? Aquele povo que está numa guerra, que estava pensando que ia morrer, uma grande chance de morrer. Ou então, voltando mais uma vez à ideia dos leprosos lá, aquele povo faminto, dizendo: vamos comer esse último pão e vamos morrer. E agora, ou aqui esse povo na guerra, acabou, paz. Qual é a reação desse povo para com esse mensageiro? Sorriso do Coringa. Aquela gratidão, aquela alegria plena. Essa é a atitude para com esses que trazem a mensagem. Ora, eu me converti mais ou menos com 19 anos, 17 anos. 17 anos. E, poxa vida, né? Deus mudou a minha família, né? Meus pais, meu irmão. E, obviamente, por meio da pregação do Evangelho. Alguém pregou para nós. Alguém um dia convidou minha mãe. Levou a minha mãe para um evento. Primeiro foi minha mãe. Depois meu pai. E depois nós. Eu e meu irmão. Então, eu, olhando tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas, tudo aquilo que Deus fez na vida da minha família, por meio dessa pregação do Evangelho, é claro que a atitude é de felicidade com esse mensageiro. Que Deus usou, que em si é pecador, mas que Deus usou
para trazer a mensagem que mudou a história das nossas vidas. Por isso, a Bíblia declara o pregador como um enviado de Deus, como um embaixador. Ferir o embaixador é ferir o próprio rei. O embaixador, ele está ali representando o próprio rei. E essas eram as ideias ali, né? Por isso Paulo vai falar em Gálatas 4,14, que os Gálatas receberam Paulo como um anjo, e ele vai além. Como se Paulo fosse o próprio Cristo. Como se Paulo fosse o próprio Cristo. Paulo não os repreende. Ei, vocês fizeram algo errado. Não, Paulo diz, puxa, vocês me receberam como se fosse o próprio Cristo. Afinal de contas, nós não somos cristãos, uma miniatura de Cristo. Aqueles que levam o Evangelho estão levando o nome do Senhor e estão representando Deus aqui na terra. É por isso que a nossa atitude em relação a todos esses homens que trouxeram o Evangelho para nós, que vieram lá de longe. Quão belos são os pés desses que trazem o Evangelho. É por isso que, sistematicamente, se tem essa briga contra os mensageiros. Eu vi, a Bruna Marquezine falando essa semana. Não sei se foi essa semana, mas me mandaram essa semana. Eu gosto de Jesus. O que estraga é o fã-clube. Mas como que você conheceu Jesus? Quem traduziu a Bíblia? Ou você fala hebraico, aramaico e grego? Quem trouxe a Bíblia para você, sua ignorante? Quem? Como que você conhece o Jesus? É através do fã-clube. Davi, no Salmo 16, diz assim: quão admiráveis são os santos, os ilustres, eu tenho neles o maior prazer. Ele está falando do povo de Deus, o quanto que ele ama o povo de Deus, o quanto que ele coloca o povo de Deus aqui, ilustres. Tem as pessoas que brilham um pouquinho e tem os ilustres, que brilham muito, que são especiais. Davi chama o povo de Deus de ilustres. Obviamente existem as falsas igrejas, esses caras são endemoniados, enviados do capeta, mas estamos falando do povo de Deus de verdade. O povo de Deus, ele chama de ilustre. São esses que levam o evangelho. É o povo de Deus, não apenas o pregador, mas todo cristão fiel que leva o evangelho para a casa de alguém, que convida alguém. Ele também ainda que ele não pregou completamente, mas ele convidou alguém, trouxe essa pessoa para a igreja. Ele também pode ser considerado esse homem aqui, quão belos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, é simplesmente demoníaco isso. Eu gosto de Jesus, mas o fã-clube, mas é o fã-clube que anuncia Jesus. Sem o fã-clube, eles não conheceriam Jesus. Porque como ouvirão sobre Jesus, se alguém não for enviado para pregar a Jesus? Ninguém. Por isso, então, esse ódio sistemático aos cristãos, aos pregadores e a todos os cristãos que são verdadeiros e que levam o evangelho. Por isso, esse ódio contra nós. Porque quando você, dona de casa, quando você, profissional liberal, militar, lá no seu trabalho, você fala do Senhor Jesus para aquele seu amigo, você fala para ele, assista esse vídeo aqui, você anuncia o que você conhece, você está sendo um instrumento de Deus para libertar uma alma por toda a eternidade. É claro que você é um inimigo das trevas. É claro que o diabo tem que odiar os cristãos e falar, sabe, todo tipo de mentira, de ataque contra os cristãos. Nos defamar por todas as maneiras, nos caluniar por todos os meios possíveis. Todos os meios possíveis. Por isso esse ódio contra os cristãos. Porque só o cristão genuíno tem o evangelho. Ele é o portador da boa notícia. Todo cristão genuíno é o portador da boa notícia. Por isso esse ódio contra nós. Entretanto, você já teve o prazer de falar de Jesus para alguém, de convidar alguém para ir à igreja. Nenhum outro tipo de trabalho se compara a isso, porque todos os outros trabalhos ficarão aqui. Um médico é maravilhoso, mas ele, ao fazer uma cirurgia, ele deu mais 20 anos apenas para alguém. Quando você convida alguém, alguém se converte, se arrepende de seus pecados,
você foi usado para que essa pessoa tenha não apenas mais 20 anos, mas toda a eternidade. Nada se compara a isso. Por isso, esse ódio sistemático, constante e agressivo contra todos esses que têm os pés bonitos, porque anunciam o Evangelho. Que Deus nos dê graça para que não nos importemos com as críticas e com as mentiras. Eu já contei para você o tanto de mentira que já falaram sobre mim, né? Eu já estou até cansado já. Ou melhor, estou até acostumando, vai. O quanto que mentem sobre mim e sobre o povo de Deus, para tentar desqualificar o mensageiro e assim anular a mensagem, obviamente. Como que eu vou ouvir a mensagem desse cara? Esse cara é um pilantra. Por isso é sistemático, é constante. Você pode entrar lá entra lá no YouTube, por exemplo. Entra lá, você vai ver isso. É constantemente, é ladrão. Estou falando lá que a grama é verde, ladrão. O tapa no Will Smith lá foi errado, ladrão. Não importa. Não importa o que fale, ladrão, mentiroso. Isso porque a gente apaga alguns lá ainda. Por quê? Porque nós cristãos temos a única esperança de salvação para este mundo. Nós, diz Jesus, somos a luz do mundo. Por isso, o diabo tenta sistematicamente apagar esta luz. Mas ele não pode fazer isso, porque Deus é conosco e nós vamos levar o Evangelho. Quantos creem? Vamos ficar de pé?